Boa noite a todos. Nós estamos no nosso penúltimo dia de jornada de lives temáticas, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, agradecendo à nossa Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada, agradecendo ao Instituto de Química e Biotecnologia e agradecendo ao QuiCiência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em Química. Hoje nós teremos uma participação especial do professor Dr. Paulo Ziani. Ele vai conversar conosco sobre catálise e vai abordar contexto referente à indústria e também referente à sala de aula. Eu vou fazer uma leitura mais formal, já como de costume, todo mundo que acompanha sabe que a gente faz essa leitura formal, mas que sempre é um prazer que o professor depois se apresente mais informalmente para que a gente possa conhecer a trajetória dele como professor e pesquisador. O currículo do professor Paulo não é um currículo pequeno, é um currículo enorme, mas eu vou ter o prazer de ler a descrição dele, porque é a dedicação, é a competência em trabalho que é realizado. E eu vou fazer essa leitura para vocês, logo em seguida o professor Paulo vai se apresentar. O professor Paulo Soares, ele é professor no Instituto de Química da Universidade de Brasília, UNB, desde 2002, nível atual associado 3, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2003, nível atual 1A. Recebeu a sua formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre os anos de 1989 e 2000 e pela UNB entre 2006 e 2007. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebeu os diplomas de engenheiro químico, mestre em química e doutor em ciência dos materiais. E na UNB, o título de especialista em ensino à distância. Realizou o doutorado sanduíche na Université Louis Pasteur, Estrasburgo, na França, durante o ano de 1998. Atuou como professor visitante no Instituto de Química da UNB em 2001, ministrando disciplinas de tecnologia química para alunos de graduação, e no Departamento de Engenharia Química na Universidade de Stanford, na Califórnia. E de janeiro a 2011, com bolsa da Fundação Tinker, ministrando a disciplina de catálise molecular para alunos de doutorado. Desenvolve projetos de pesquisa na área de processos catalíticos para insumos petroquímicos e oleoquímicos, com especial interesse na área de combustíveis. É autor de mais de 120 artigos científicos em periódicos internacionais indexados, os quais contam com mais de 9.500 citações. E índice H37, 20 patentes, 2 já licenciadas, 2 capítulos de livro internacionais, 4 capítulos de livro nacionais e um livro nacional. Pelos seus trabalhos, recebeu diversos prêmios, sendo os mais importantes: Jovem Pesquisador na edição 2004 do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e Young Talents in Science Award otorgado pela SBQ e ACS. Foi membro titular do Conselho Superior da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos. Foi membro titular da CE Ciência Analítica de Química, da parte de catálise de Química do CNPq entre setembro de 2014 e agosto de 2017. Atualmente é coordenador adjunto de mestrado profissional e faz parte regularmente das comissões de assessoramento da área de Química da CAPES. Gente, terminei. Agora, obviamente, né, essa aqui é a parte formal, o currículo Lattes do professor, a sua trajetória como professor pesquisador. Mas agora eu vou convidar o professor Paulo para estar conosco e ele vai nos mostrar o seu lado humano, né? Ele vai conversar conosco e nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Professor Paulo, se você já estiver online aqui conosco, gostaria que você desse um oi para que a gente possa ver a sua presença e eu possa realizar o convite. Professora Simone nos acompanhando, muito amiga do professor Paulo. Bom, vamos aguardar um pouquinho, porque pode ser também que o professor Paulo tenha tido um probleminha com a internet, porque ele explicou que esses dias de isolamento social ele está extremamente isolado. Então, ele falou que eventualmente poderia ser que a internet dele caísse um pouco. Enquanto a gente espera o professor Paulo chegar, eu acredito que quando ele chegar ele vai informar que ele já está aqui conosco. Queria lembrar para vocês que o nosso curso de formação continuada de professores, com abordagem CTSA, ele já vai ter início
Já essa semana, a gente já está conversando com aproximadamente 54 inscritos. Foram um número bastante de inscritos, a gente precisou dividir em duas turmas, uma turma que vai receber a formação às segundas-feiras à tarde e outra turma que vai receber a formação aos sábados à tarde. Então, a professora Terezinha Aires, ela já está entrando em contato com os alunos, já está organizando as aulas, organizando o material na plataforma, para poder a gente fazer esse curso da melhor maneira possível. Quem se inscreveu não vai se arrepender com certeza. A inscrição já fechou no dia 12 de junho, no dia dos namorados, porque a gente não poderia ficar com muitos inscritos, senão a gente não daria conta. Mas dependendo, eu acredito que a professora Terezinha ela terá o prazer de depois proporcionar novamente o curso, certo? O pessoal que se inscreveu, dos professores de educação básica, para poder fazer... a gente conversar um pouco sobre os trabalhos que vocês estão desenvolvendo nas escolas do estado, na escola que você trabalha. A gente também teve muitas inscrições e a gente vai entrar em contato. Nós já tivemos 3 lives com esses professores de ciência. Foram lives muito boas com a professora Darlinda, que foi sobre o ensino de química mediado por tecnologia. Uma live com o professor Anderson, que falou sobre a peça teatral Heróis da Ciência, que ele criou justamente com os alunos, desenvolvendo a temática sobre os elementos químicos. E a gente teve também com o professor Genivaldo, que ele falou sobre biofertilizantes a partir de esterco de galinha. Um trabalho lindo para quem teve a oportunidade de acompanhar. A gente, ainda essa semana, a gente vai entrar em contato com os demais professores para que eles tenham o prazer e a alegria de divulgar o trabalho que eles fazem. Deixa eu verificar mais uma vez se o professor Paulo ele está conosco. Vocês que já tiveram contato com esse edital, essa postagem no feed que nós colocamos sobre os professores de ciência, vocês podem divulgar para que os professores possam se inscrever. Nós tivemos uma procura grande e o objetivo é a gente fazer 1 ou 2 lives com os professores de ciência até o final do ano. Então, teoricamente, a gente já tem live com os professores de ciência lá por uns 3 meses, já uns 4 meses, devido ao número de inscrições que a gente teve. Professor Paulo, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Não sei se você chegou a ouvir, mas eu li o seu imenso currículo e o pessoal ficou bastante impressionado, porque demorei bastante para começar e terminar. Então, desde já, parabéns pelo grande currículo, que a gente lê de maneira formal, né? Mas, como de costume, a gente sempre pede para que o professor se apresente de maneira informal para a gente, falando um pouco sobre essa trajetória, né, de ser um professor, de ser um pesquisador. Como foi que tudo isso começou e foi se encaminhando, se estruturando, professor? E antes já, muito obrigada por ter aceito nosso convite. Bom, Monique, muito obrigado por ter me convidado para estar participando dessa live. Estou gostando muito da experiência. Eu sei, já acompanho o teu trabalho há algum tempo, acho muito legal essa divulgação científica que vocês fazem. Bom, minha carreira científica começou, digamos assim, lá na Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu fiz a minha graduação em Engenharia Química, mas aí desde o terceiro semestre eu já comecei a fazer iniciação científica no Departamento de Fisicoquímica e por lá fui ficando. Tá? Aí me formei, fiz o mestrado por lá, comecei o doutorado, aí fui para a França, fazer um ano lá de sanduíche, voltei, acabei. Nesse meio tempo eu era professor da PUC também, da PUC do Rio Grande do Sul. Fiquei 4 anos lá como professor durante meu doutorado. Aí eu vim para Brasília como professor visitante no UNB, fiquei 1 ano e acabei sendo contratado aqui, certo? Esse tempo todo eu fiquei trabalhando nessa área de catálise, primeiro muito voltado para petroquímica, e combustíveis derivados de petróleo. E depois, aqui no UNB, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira, mudar um pouquinho o foco dela. Continuei na catálise, obviamente, só que aí eu comecei a usar matérias-primas renováveis, óleos vegetais, borrachas e celulose, etc. Então, tive toda essa mudança, até porque primeiro que eu queria descolar um pouquinho do que eu tinha feito durante a minha formação, né?
E segundo, porque eu acho que aqui na região onde eu estou, que é o Centro-Oeste, que é uma região ah, muito ligada ou ao agronegócio ou à preservação do cerrado, a gente teria muito mais chance de dar uma contribuição regional, local, trabalhando com matérias-primas renováveis, né? Então, por isso que eu mudei completamente meu foco. Diferente de Porto Alegre, que é uma região onde tem uma refinaria de petróleo, todo industrializado tem um polo petroquímico, ou seja, é outro foco de economia. Professor, como foi que surgiu o interesse pela catálise em si? Como foi que você decidiu assim, vou trabalhar com catálise? A catálise foi paixão à primeira vista. Desde o terceiro semestre da minha graduação, eu estava trabalhando com catálise, né? Tinha várias opções de grupos de pesquisa lá, mas eu acabei me interessando por esse tema, certo? E acabei construindo toda a minha carreira em cima disso. Uma das coisas que já me despertava muito interesse é você conseguir ter processos muito mais limpos, seletivos, do que a química convencional, né? E eu acredito que esse é o grande papel da catálise. É isso que é o grande papel dele, da catálise dentro da química verde e de uma sociedade um pouco mais sustentável, etc., para a química é a catálise. Aqueles processos tradicionais de síntese, normalmente, eles envolvem grande quantidade de reagentes, solventes, rendimentos baixos, grandes tempos de reação, etc. É isso que a catálise auxilia a modificar. E Certo? uma definição mais simples, professor, o que seria catálise? Porque a gente sempre aprende no ensino médio definições, a gente aprende que existe a catálise homogênea, que existe a catálise heterogênea. O que seria catálise e o que é cada uma dessas divisões dela? Tá certo. Catálise, assim, ó, falando bem, de uma forma bem leiga, certo? Catálise é um atalho. Imagina que você está querendo sair de Aracaju e ir para Maceió. Certo? A catálise vai te levar pela BR-101, uma linha reta, praticamente com pouco desnível, né? Você vai ter assim pouca subida e pouca descida. Alternativamente, você poderia estar usando outros caminhos. Você poderia estar indo lá pelo Xingó, Piranhas, Arapiraca. Você vai ter que subir a serra, atravessar, descer. Você vai ter um trajeto bem mais comprido, né? Com ter que subir morro, descer morro, ou seja, o teu gasto de energia é muito maior. Né? E a catálise não, ela te leva direto ali, digamos, pela BR-101, pela beira-mar, né? Num caminho bem mais curto, digamos assim. Essa é a função do catalisador, certo? Ou seja, ele te proporciona um caminho alternativo para chegar onde você quer, com energias de ativações e tempo, etc., menor. Né? E esse é o grande ganho que a gente tem com a catálise. Aqui Bom, em Não, desculpa, relação professor, pode. a como que a gente vai fazer essa catálise, que você citou aí, homogênea, heterogênea, Heterogênea, é isso? ainda temos a catálise bifásica, que seria uma terceira via. E, né, na catálise homogênea, o sítio cataliticamente ativo, que é aquele que vai promover esse caminho, esse atalho, que às vezes pode ser uma molécula orgânica, às vezes é um centro de um metal, de transição com ligantes. Tem várias moléculas químicas que conseguem fazer promover a catálise. Né? Então a gente tem esse sítio cataliticamente ativo e a molécula que a gente quer modificar na mesma fase, certo? Eles estão dissolvidos num solvente, né? Isso é o que a gente chama de homogêneo. Homogêneo porque eu estou ali com uma única fase. Na heterogênea, eu tenho duas fases, uma sólida e uma gasosa, uma fluida, ou gasosa ou
líquida, certo? Então eu vou ter uma transferência da molécula que eu quero modificar para a superfície do meu catalisador. Lá ele vai essa molécula vai sofrer uma transformação e depois ela sai do sítio do catalisador, voltando para sua fase original, né? E na bifásica a gente vai ter duas fases fluidas, por exemplo, duas fases líquidas, tá? E vai funcionar mais ou menos como a catálise heterogênea, ou seja, tem que ter uma transferência da minha molécula, certo, da fase onde ela está, ou para a superfície, a interface entre essas duas fases, ou ela vai passar e entra na fase onde está o catalisador, e aí ele está lá dissolvido, né, ele está homogeneamente dissolvido nessa outra fase líquida, a gente vai ter a transformação, e no final da reação a gente vai voltar a ter duas fases, né, uma vai ficar o produto, né, e eventualmente o que não reagiu, e na outra fase eu vou ter o catalisador. Aí eu consigo então separar essas duas fases, certo? Separar o catalisador do meu produto. Professor, para a indústria, qual dessas três seria mais. Qual dessas três seduz mais o setor industrial? Ou Bom, todas as três? dependendo de todas as três, certo? A gente tem exemplos de uso industrial das três, né? As três elas têm vantagens e desvantagens. Vamos falar rapidamente sobre elas, né? Vamos. A heterogênea, provavelmente 90% ou mais dos processos catalíticos utilizam catálise heterogênea, tá? A gente vê eles nas refinarias, na petroquímica, etc. Eu tenho então uma mais usual é a catálise heterogênea. Por quê? Eu tenho um sólido e um gás ou um líquido, tá? Vai ocorrer a reação e eu tenho uma facilidade depois para separar o meu produto do catalisador. E a maior parte das vezes eu consigo pegar esse catalisador, reutilizar ele, ou de uma forma bem fácil e barata, a gente consegue reativar o catalisador para ele voltar a funcionar, certo? Qual o problema? Como eu tenho essa transferência de fase, eu vou ter um custo energético maior, né? Tem essa dificuldade de difusão. Então, normalmente eu tenho condições mais drásticas, pressão e temperatura, do que uma catálise homogênea. Tá? Os meus catalisadores, como eu tenho uma superfície, essa superfície ela nunca é perfeita, ela sempre tem várias formas desse meu catalisador estar, e cada uma delas vai ter uma ação catalítica. Então, também, a minha seletividade, a forma como aqueles sítios diferentes vão atuar, vai ser diferente. E aí eu posso ter subprodutos reacionais, posso ter grande parte dos sítios não ativos, e aí vai baixar meu rendimento reacional ou aumentar o tempo reacional. Tá? Já na catálise homogênea, o que acontece? Ambos, o catalisador e o substrato, a molécula que eu quero modificar, estão na mesma fase. Então não tem que ter essa transferência de uma fase para outra. E já estou economizando energia para fazer isso, né? Não tenho essa difusão de uma fase para outra. Normalmente o meu catalisador é uma molécula, seja uma molécula orgânica, seja uma enzima, seja um complexo organometálico, onde eu tenho um centro metálico e ligantes orgânicos, né? Mas é uma molécula. E todas elas são iguais. Né? Então, a quantidade de sítios ativos diferentes é muito pequena. Eu tenho uma maior homogeneidade nos sítios cataliticamente ativos. Dessa forma, o que vai acontecer? A maior parte deles está trabalhando do jeito que eu projetei. Né? Então, todos eles estão funcionando, todos eles estão apresentando praticamente a mesma seletividade, e com isso, né, o tempo reacional, a minha seletividade, etc., eu tenho um ganho nisso. Tá? Qual a dificuldade? Né? Até agora eu só estou falando de vantagens da homogênea. Qual seria o problema? No final,
o catalisador e o produto estão na mesma fase. Aí eu tenho que ter etapas de separação, né? E aí é que encarece o processo, certo? Então eu preciso separar esse produto, purificar ele. O meu catalisador, muitas vezes, ele vai se decompor, então eu vou perder meu catalisador, eu vou usar ele só uma vez, tá? Obviamente que poderia recuperar o metal, por exemplo, né, e refazer a molécula, mas tudo isso tem todo um custo, né? Enquanto que o heterogêneo não, o heterogêneo separei, volto a usar ele, né? Então, em termos de custo, é muito alto, tá? Então, normalmente, essa catálise homogênea, a gente vai encontrar ela, tá? No que a gente chama de química fina, para a produção de fármacos, ou seja, produtos de alto valor agregado. É onde a gente vai ter um maior uso, né, um uso mais usual da catálise homogênea. E a heterogênea eu vou ter em commodities, tá? Por exemplo, refino do petróleo, etc., que eu estou produzindo grandes quantidades que custam barato, tá? Por exemplo, uma molécula de um fármaco, de um antibiótico, ou seja lá o que for, é muito mais caro do que gasolina, do que diesel, etc. Então, nesse ponto, quando eu tenho moléculas de alto valor agregado, todo aquele processo de separar o produto do catalisador, etc., ele compensa, tá? Enquanto que quando a gente tem produtos de baixo valor agregado, normalmente eu preciso usar a catálise heterogênea, senão eu não consigo ter uma viabilidade econômica, tá? Essas são as grandes diferenças. Entre as duas, a gente vai ter uma série de tentativas de trazer juntar as duas vantagens, tá? Por exemplo, eu posso pegar uma superfície, coloco uma molécula grudada nessa superfície e nessa molécula eu vou grudar um catalisador homogêneo. Então ele vai atuar como um catalisador homogêneo, mas no final a gente consegue separar, né? Então a gente vê na literatura uma série de, digamos assim, interface entre a catálise homogênea e a catálise heterogênea, buscando as vantagens dos dois, ou seja, ter uma fácil separação aliada com aquela melhor atividade e seletividade que eu tenho na homogênea. Tá? Bem no meio entre as duas está a bifásica, certo? Então a gente teria aí, digamos assim, o extremo seria heterogênea, o outro homogênea, no meio tem a bifásica, e no meio aí a gente tem várias outras formas da gente fazer também uma transformação. Professor Paulo, a gente vem acompanhando essa nova revolução tecnológica, que é o surgimento da nanotecnologia, o desenvolvimento da nanociência. Ela alcança o ramo catalítico. A gente pode dizer que existem nanocatalisadores, e se existe, eles estão enquadrados dentro dessa divisão, em nanocatalisadores homogêneos, heterogêneos? Existem muitos catalisadores já, principalmente em estudos acadêmicos, né? Eu desconheço catalisadores que já tenham ido para processos industriais. A maioria ainda são estudos, mas são muito promissores, tá? A grande vantagem de um catalisador nanoparticulado, digamos assim, que eletronicamente, né, a distribuição lá dos orbitais, ele está no meio entre um composto homogêneo e um heterogêneo. Então ele tem propriedades completamente diferentes. Por exemplo, mesmo se eu pegar digamos assim, um catalisador de paládio, que é bem conhecido como catalisador para hidrogenação, por exemplo. Se eu vou reduzindo a área dele, vou reduzindo o tamanho dele, eu vou aumentando a atividade do catalisador, ou seja, eu estou aumentando a superfície. Como o processo catalítico, como eu falei lá no início, ele acontece na superfície,
Quanto maior o tamanho da superfície, ou seja, menor o tamanho das partículas, vai aumentando a atividade dele. Só que chega num determinado tamanho de partícula, né, que é digamos aí, o efeito nano, que a gente chama, que essa atividade aumenta muito mais do que ela estava aumentando antes. Desproporcional. Esse que é o efeito nano, ou seja, é um determinado tamanho que eu chego lá que por efeitos eletrônicos eu tenho uma descontinuidade, digamos assim, da performance dele. Se eu continuar diminuindo, eu vou chegar num átomo, né? E aí esse átomo já seria algo mais próximo do homogêneo, né? E muitas vezes, quando eu chego ali naquele ponto do efeito nano, que é um determinado tamanho, que varia muito de catalisador para catalisador, a gente tem um comportamento completamente diferente, que não é nem um átomo de paládio complexado e agindo de forma homogênea, e nem um pedaço de metal lá de paládio agindo de forma heterogênea. Então ele tem uma outra atividade, né? E é isso que é um catalisador nanoparticulado, né? Seria então chegar no tamanho mágico onde ele vai mudar o comportamento dele. Aí é Certo? interessante, professor, porque você falou justamente da questão da superfície, né? Falou dessa questão da reatividade do catalisador. Aí me remete a uma pergunta. Existem características que definem um bom catalisador? Sim, bom catalisador, o que a gente vai querer? Que ele seja extremamente seletivo, ou seja, que ele, quanto menos produtos ele gerar, melhor, né? Eu vou ter o que a gente chama de economia atômica, estou transformando em apenas um tipo, aquele produto que me interessa, então seletividade é importante, tá? Outra coisa muito importante é a atividade, certo? Eu não posso ter um catalisador muito lento, porque eu vou ter tempo e energia mantendo a reação muito grande, então tem que ter uma atividade alta, e depois a facilidade de separar, né? Também tem catalisadores aí que vão exigir solventes, né? O que hoje, além de encarecer, também tem toda uma questão ambiental de estar usando solventes que na maior parte deles são ou tóxicos ou apresentam uma certa periculosidade. Então, um catalisador ideal, ele seria de fácil separação, de alta seletividade e alta atividade. Isso seria o ideal, né? Só que esse ideal, claro que não existe. A gente chega naquele catalisador mais viável para aquele determinado processo. É E que, fácil, como eu professor, falei, sintetizar um catalisador? depende do catalisador. Tem catalisadores extremamente simples, tá ok? O mais simples que eu conheço é o próprio cátion do hidrogênio, H+. Ele é ativo em várias, ou seja, simplesmente um hidrogênio ácido, ele é ativo em uma série de reações, certo? Ele promove a catálise, né? Até eu tenho catalisadores extremamente complexos de se produzir. Catalisadores nanoparticulados, encapsulados, etc. Ou seja, eu posso chegar com catalisadores extremamente complicados e de difícil preparo. Então, tem toda uma sequência aí de facilidade e custo de preparação do catalisador. Professor, converse um pouco com a gente sobre a química verde e essa relação com a catálise. Bom, a gente tem a química verde, são lá 12 princípios, onde a gente tem justamente uma tentativa de que a química auxilia a chegar numa sociedade um pouco mais sustentável. O que é sustentabilidade? Hoje, o conceito moderno de sustentabilidade. Eu tenho três aspectos aí a ser considerados. Tá? O primeiro, eu tenho o bem-estar da população e satisfazer as necessidades de consumo. Ok? Ou seja, o que a gente quer hoje? Que todo mundo tenha acesso ao seu telefone celular, alimentação, bens de consumo mínimos, tá ok? Ou seja, eu tenho que dar isso para a população. Esse então seria o aspecto meu social, tá? Depois a gente tem outro, qual é? O ambiental. Eu tenho que
tentar sempre minimizar o meu impacto ambiental daquela minha atividade econômica, ok? De produção desses bens que a minha população precisa. E o terceiro aspecto é o econômico. Se eu não tenho viabilidade econômica, não adianta, certo? Eu não vou conseguir a longo prazo sustentar esse processo. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, sempre está levando esses, hoje, né, modernamente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que levar esses três aspectos em conta. Se eu fosse olhar só para o ambiental, a gente teria que voltar atrás na nossa civilização, certo? E voltar a ser caçadores-coletores. E diminuir a nossa população a no máximo 1 milhão no planeta, tá ok? Como a nossa população cresceu muito, né? O nosso consumo de alimentos, de produtos, de bens, etc., nossa expectativa de vida, etc., cresceu pra caramba ao longo dos últimos 10 mil anos. O que acontece? Eu não consigo mais satisfazer a necessidade da nossa sociedade, sendo totalmente ambientalmente correto, olhando só para o aspecto ambiental. Então, toda atividade humana sempre vai trazer um impacto ambiental, não tem como não, nas nossas condições atuais, certo? O jeito que os nossos antepassados, os índios aqui viviam no Brasil antes dos europeus chegarem, etc., né, eles viviam numa harmonia maior, uma integração maior com a natureza. Hoje em dia, dado a quantidade, etc., nossos hábitos de consumo é impossível, né? Por outro lado, né, a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente vai ter que tentar minimizar o impacto. E aí entra a catálise. Como que a catálise nos auxilia a chegar em processos viáveis economicamente, que consigam produzir aquilo que a nossa sociedade necessita hoje para consumir, fármacos, comida, roupas, o celular que eu estou agora fazendo essa transmissão, etc., né? E diminuir o impacto ambiental, certo? Como que a catálise vai nos ajudar nisso aqui? Ela é um dos pontos, um dos 12 pontos lá da Química Verde, justamente, que é minimizar o uso de solventes, aumentar a seletividade, aumentar a atividade, diminuir a quantidade de energia consumida no processo, tá? Gastar menos reagentes, ou seja, menos recursos, ok? E ter menos custo depois para separar os produtos, porque eu tenho uma seletividade melhor, tá? Então, eu vou economizar também energia e vou impactar menos o ambiente no processo de separação, porque eu estou tendo menos produtos na minha reação. Tá? E se for heterogêneo, é mais fácil ainda. Tá? Então, são vários aspectos que a catálise tem auxiliado a indústria química. É difícil hoje você pegar um processo químico que não tenha pelo menos uma etapa que não tenha, pelo menos em uma etapa, um catalisador envolvido. Professor, a gente tem aqui a pergunta do Hugo Daniel Souza, que ele pergunta o seguinte: depois que o catalisador faz sua função, como é feita sua retirada? Ou cada processo é único? Bom, aí depende do sistema. Se ele for um catalisador heterogêneo, a separação fica muito fácil. Muitas vezes, a maior parte dos processos, eu tenho um leito fixo, que a gente chama. O catalisador, então, são partículas sólidas, eles estão num tubo e eu faço passar através dele a minha fase fluida, onde está meus reagentes, e no final vou ter meus produtos. Então, ele simplesmente, imagine que eu tenho, por exemplo, duas telas, onde está preso o meu catalisador, e através dele eu faço passar meu fluido onde está, seja gasoso ou líquido, onde está o reagente e depois o meu produto. No final, então, passou, eu tenho lá meu produto e ficou meu catalisador preso.
tá? Esse é um dos jeitos mais tradicionais que a gente tem. Tem outros processos, mesmo sendo heterogêneo, a gente não recupera o catalisador. A gente perde ele, tá? Por exemplo, a produção de polímeros, polipropileno, polietileno, esses polímeros de essas commodities que são produzidas em grandes quantidades. Como é que acontece ali? Eu tenho uma partícula muito pequena de catalisador, ela é sólida, tá? Eu faço o que a gente chama de leito fluidizado. Essa minha partícula vai ficar suspensa com um fluxo ascendente do gás, e esse gás é o próprio etileno, o propileno, que vai formar o polímero. Quando ele encontra a superfície ali, então ele começa a reagir e começa a crescer o polímero em volta da minha partícula, certo? Até que ele atinge um tamanho grande, peso, e ele cai, tá? E aí eu vou ter minha bolinha lá a gente chama de lentilha, do polímero com o catalisador lá dentro. E ele vai para a próxima indústria de segunda geração, que vai transformar esse plástico em produto de consumo, com o catalisador lá dentro, ele não é retirado. Né? Por que eu posso fazer isso? Porque a quantidade de polímero que eu estou produzindo em relação à quantidade de catalisador que eu coloquei é muito grande, certo? E eu tenho um catalisador barato, digamos assim, que não vai afetar no meu custo de produção. Seria muito mais caro separar do que o que eu vou perder. Então ele vai. E ele é usado, certo? Normalmente, em quantidade muito pequena, vai ficar lá com uma impureza, ele não vai afetar o produto final. Então, a gente tem vários, talvez ele já deu a resposta ali, que cada processo é único, tá? Então, dependendo de quem é meu catalisador, quem é meus reagentes, quem é meu produto, a gente vai ter um processo de separação e às vezes não tem essa separação, ele vai continuar lá no produto, certo? Aí vem aquela velha pergunta que muitas vezes gera muita confusão lá no ensino médio: catalisador não está no produto. Sim, ele não está fazendo parte da molécula do produto, mas na nossa indústria muitas vezes ele está lá fisicamente junto no produto, tá ok? Nem Professor, sempre eu consigo recuperar. gostei bastante porque você tocou na questão do ensino médio. Aí eu vou aproveitar, porque eu sei que Uhum. você é coordenador adjunto de mestrado profissional, e a gente sabe que o mestrado profissional, ele melhora, ele aprimora, capacita, ele forma melhor os professores que estão trabalhando na educação básica. Você vê uma importância da abordagem desse conteúdo em sala de aula, da temática catálise, de se contextualizar isso em sala de aula, e por quê? Eu vejo uma grande importância. Por quê? Porque ela está cada vez mais presente na nossa indústria, no nosso dia a dia, né? Então, é um tema que está cada vez, ele está em noticiários, ele está em processos, ele está por toda parte, né? Então, mesmo que o indivíduo não vá ter uma atividade como químico, como engenheiro químico, não venha trabalhar na área, né? Ele vai muitas vezes encontrar notícias ou textos ou alguma falando de catalisador, né? Então, não só para aqueles que vão seguir uma carreira, mas eu acho que para a população em geral é um tema muito importante ser abordado, justamente por isso ele está hoje cada vez mais presente. É impossível a gente ter um produto industrial hoje que não tenha passado por algum tipo de catálise, né? E é um tema que está cada vez mais no noticiário, certo? Então, é uma questão até de cidadania, saber do que se trata a catálise, como é que ela auxilia hoje nos processos de química verde, como é que ela está ajudando a nossa sociedade a ser mais sustentável, e assim por diante. Exato. Aí eu gostaria de aproveitar, professor, e fazer a pergunta da professora Simone, que vai se encaixar exatamente com o direcionamento que a gente vai dar agora, que ela pergunta o seguinte: o que representa para a área de catálise a negação da ciência que estamos vivendo hoje? A negação da ciência que a gente está vivendo hoje não é apenas para a área de catálise, eu acho que por uma questão de cidadania, né, ela é extremamente complicada, ok? Eu acho que ela, no momento que ela me traz conceitos
obscuros, completamente desconexos da realidade da observação e da nossa sociedade atual, ela nos torna o cidadão muito menos integrado, digamos assim, capaz de pensar, de atuar na sociedade, né? Então, digamos assim, que você trazer um obscurantismo hoje, numa democracia que nem a gente está tentando viver no Brasil ou no mundo, isso aí não. Interessante é que essa negação da ciência não é um fenômeno brasileiro, infelizmente, ele é um fenômeno mundial, mesmo em países altamente desenvolvidos e com alto nível intelectual, a gente está vendo as mesmas tendências negacionistas que a gente vê aqui no Brasil, certo? Isso aí eu acho que retira um pouco da cidadania das pessoas, né? Torna os cidadãos assim menos aptos para viver em sociedade, para decidir sobre o futuro da sociedade, né? Por quê? Porque digamos que ele vai ter conceitos muito pouco claros que não vão deixar ele tomar posições e decisões adequadas. Exato, professor. Professor, o senhor trabalha há muito tempo com catálise. O seu grupo de pesquisa desenvolve que tipo de trabalhos? Explica um pouco para a Bom, gente. a gente está trabalhando muito focado na transformação de matérias-primas renováveis, óleos vegetais, celulose, lignina, etc., em produtos que possam substituir os derivados de petróleo. Tá? Então a gente tem trabalhado na área de polímeros, na área de combustíveis, na área de moléculas bioativas, etc., mas sempre tentando usar matérias-primas renováveis, né, da natureza. Aí o impacto direto, professor, na sociedade seria essa questão de utilizar, se trabalhar com as fontes renováveis. Ou tem mais Exato. impactos que poderiam ser evidenciados também? Não, a questão é você ter aqui, por exemplo, na região onde a minha universidade está inserida, que é uma região extremamente agroindustrial e extrativista, tá? Eu estou procurando também auxiliar a desenvolver a indústria local, tá? Ou aquelas comunidades locais onde eu tenho extrativismo, certo? Ou seja, procurar ter produtos derivados dessa matéria-prima, né? Que venham a substituir aqueles derivados do petróleo. Tem a questão ambiental, sustentável, né? E também é uma questão local, da economia local. Por isso que, como eu falei lá no início, quando eu me transferi do sul para a região centro-oeste, quando eu vim trabalhar em Brasília, eu tomei essa decisão de sair da área do petróleo e tentar encontrar produtos derivados da biomassa e que tenham propriedades similares ou iguais àqueles derivados do petróleo. Muito bom. Professor, a gente vai direcionar para finalizar a nossa live, porque nós temos um tempo limite aqui no Instagram, mas a gente sempre de costume, a gente pede para que o professor ele fale por que é importante que a área de pesquisa dele seja desenvolvida dentro da universidade, para a gente mostrar para o público a importância da ciência dentro das nossas universidades. Bom, tem duas questões aí. A primeira, certo? Se eu estou trabalhando numa área de, como eu tentei mostrar para vocês, que eu vejo ela, pelo muito que eu leio, não sou o único, né? Como algo que vai contribuir muito com o futuro da indústria, tá? Só trabalhar com isso, estar formando pessoas, tá? Com habilidades e conhecimentos adequados para atuarem nessa indústria que já está sendo criada, né? E que está sendo desenvolvida,
tem várias indústrias totalmente que usam totalmente essas matérias-primas renováveis, tá? Por exemplo, temos aí o álcool, biodiesel, tem tintas, tem uma série de indústrias hoje que já estão usando matérias-primas totalmente renováveis. Então, essa área é carente de mão de obra especializada. Eu, pelo menos, fui formado na minha graduação, mestrado, doutorado, sempre pensando no petróleo, né? Então, chega um ponto que a gente vai ter que formar também pessoas que pensem além do petróleo, né? Então, eu acho que a missão primeira da universidade é a formação de pessoas, né? Perfeito. Nós, como educadores, né, nossa primeira função é essa, né? Então, eu acredito que a minha área, né, que está voltada hoje para a transformação de biomassa, para biorefinarias, etc., a primeira coisa é essa: estou formando pessoas para atender essa indústria. A segunda, tá? A gente está desenvolvendo tecnologia ou conhecimento, tá, que venham beneficiar, no caso, a região onde eu estou inserido. Eu procuro sempre utilizar muita matéria-prima aqui da nossa região, justamente por isso, ou seja, também tentar dar essa contribuição para a economia regional, tá ok? Não só aqui digamos assim, do Distrito Federal, mas de outros estados, mas pensando aqui na nossa economia. O laboratório hoje ele tem vários processos patenteados, tem dois que estão na indústria, tá ok? Então a gente acredita que também é uma contribuição muito grande para a economia, ou seja, que vai ser também um retorno para a sociedade, além da formação de pessoas, também levar tecnologia, conhecimento para o setor industrial. Muito bom, muito bom. Gostaria de agradecer, professor. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa live, mas gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir conversar conosco de maneira assim informal sobre catálise da indústria à sala de aula. Agradeço em nome da nossa universidade, em nome do Instituto de Química e Biotecnologia, em nome da nossa Pró-Reitoria de Extensão e em nome do QuiCiência. Nosso muito obrigada. E eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui falando e discutindo um pouco da nossa área. Então, Monique, muito obrigado, certo? Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada também, professor. Agradecendo ao público que nos acompanhou, aos professores também que vieram, fizeram pergunta, participaram. Amanhã a gente vai ter uma live com o professor Alfredo Mateus. Nós vamos conversar sobre Química Maker, usando a fabricação digital para criar recursos para a sala de aula. Então vai ser uma live muito interessante também, muito boa. Venham estar conosco amanhã às 8 horas da noite. Será a nossa última live. Então venha para assistir a live e para se despedir também dessa jornada de lives temáticas. Obrigada, professor, e até breve. Tchau, boa Até. noite, pessoal.